Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Suspeita de falso sequestro. 3 primas teriam se unido para simular uma farsa e tirar dinheiro dos pais. O valor de resgate seria de R$80 mil. Um taxista foi envolvido na trama para negociar com a família, mas ele não aceitou. Bandidos tentam se dar bem, mas foram traídos pela tecnologia. Eles roubaram uma loja e levaram um aparelho com rastreador. A polícia chegou aos criminosos fácil. Vai ser enterrada em São Paulo a jovem assassinada pelo namorado dentro de um motel. O pai dela foi até o apartamento onde a filha vivia com o assassino. Pistas podem ajudar a polícia a desvendar o crime. No local havia mechas de cabelos de Jane. A suspeita de que o namorado teria raspado a cabeça da vítima. Você se lembra do tenente-coronel que deu uma carteirada durante blitz da Lei Seca? Ele agora é chefe do centro administrativo da PM. A promoção foi publicada no Diário Oficial de hoje. O dia seguinte, a chuva continua causando estragos na Grande Vitória. Governo do estado anuncia bônus salarial para mais de 80 mil funcionários públicos. Motorista bêbado invade a contramão, bate de frente em outro veículo e deixa 3 pessoas feridas. Do nada, a voz some? Doutor João responde. Olha, a dona Aldinei está um pouquinho preocupada, gente, porque ela perdeu a voz de repente, está sentindo um cansaço, não sabe o que é, e o doutor João vai falar com ela, você não pode perder, tá? Tribuna Notícias Primeira Edição traz ainda ofertas de emprego e muito mais. Continue com a gente, nós voltamos rapidinho. Traídos pelo objeto do roubo. Bandidos invadiram loja, ameaçaram funcionários e clientes e fugiram, levando roupas e celulares. Os assaltantes só não contavam que um dos celulares tinha um aplicativo que levou a polícia até eles. A polícia conseguiu recuperar uma mala lotada de roupas, chinelos e bonés roubados da loja de surf, que fica em Jacaraípe, na Serra. 3 jovens participaram do assalto que aconteceu no início da noite de segunda. Um deles ficou no carro e os outros 2 entraram na loja como se fossem clientes. Depois de 10 minutos, anunciaram o assalto. Pegaram tudo quanto podiam carregar, colocaram nas sacolas da loja e saíram como se nada tivesse acontecido. O dono da loja e uma cliente ficaram sob a mira do revólver durante todo o assalto. Bastante nervosos e que entraram como clientes, se passaram como clientes. Após 10 minutos na loja, eles perceberam a fragilidade da segurança do local da loja, renderam todo mundo, mandaram todo mundo deitar no chão, enquanto um rendia as vítimas, vigiava as vítimas, o outro enchia sacolas da própria loja de mercadorias. Gederson Caetano Martins, de 19 anos, Moisés Gonçalves de Oliveira, de 21 e uma menor de 16 anos acabaram presos. Gederson assumiu ser o cabeça do crime e tentou explicar o motivo do roubo. Eu estava precisando de dinheiro. Vocês iam vender a roupa? Eu ia usar tudo, minhas roupas. Não tem versão nenhuma não. Logo voltar na rua. As prisões foram efetuadas graças ao aplicativo de um dos celulares roubados. Para o azar dos bandidos, o dono rastreou o aparelho e acionou a polícia, que encontrou em Jardim Tropical um velho conhecido. Roubaram várias mercadorias da loja, entre celulares. Um desse celular, segundo a vítima, possui esse sistema GPS. O sistema, através da nossa verificação, estava constando um conjunto habitacional em Jardim Tropical. Por coincidência, a gente já tinha cadastrado um cidadão, conhecido como Jefferson, que já tem várias passagens pela polícia. Mostramos para a vítima o cadastro desse suspeito. A vítima prontamente identificou como sendo ele que entrou na loja. Segundo a vítima, era até o mais perigoso que portava arma de fogo. Através dele, os outros puderam ser pegos ou pelo menos identificados. Vinícius Souza Reco, de 19 anos, era o responsável pela direção do carro utilizado no crime, um Peugeot prata, sem restrições. Já João Paulo de Oliveira da Silva, da mesma idade, não participou do crime diretamente, mas é o dono da arma utilizada pelos assaltantes. Ele fugiu de casa com a arma, deixando para trás a companheira e o flagrante que a fez ser apreendida. 140 buchas de maconha e quase meio quilo da droga ainda prensada, além de cocaína, uma balança de precisão e cerca de R$200 em dinheiro. Os 2 ainda são procurados pela polícia.
Será liberado hoje o corpo da jovem assassinada pelo namorado dentro de um motel. O pai dela foi até o apartamento onde a filha morava com o assassino em Guarapari. No local, pistas que podem ajudar a desvendar o crime. A polícia abre a porta e pela primeira vez seu Nilson entra no apartamento onde a filha morava. A cena choca. Dentro do imóvel, tudo revirado, quebrado, caixas de remédio controlado espalhadas e até munição. No sofá e no chão, marcas de sangue. Como vocês podem ver, o apartamento está todo revirado. Sofás jogados, caixas de remédio no chão, latas de cerveja ali, muitos medicamentos. Num cantinho, seu Nilson encontra um álbum de fotos. Olha uma a uma e se emociona. Ela o tamanho dela, essa aqui é outra minha filha. Há 10 meses, seu Nilson não via a filha. Ele lembra da última vez que falou com ela ao telefone. Isso 2 dias antes de Jaine ser assassinada. A conversa foi em tom de despedida. Ela estava chorando, né? Ela falou que precisava falar comigo muito. Aí, a hora que ela foi desligar, só me falou que me amava muito, muito mesmo. Jaine Carla Gonçalves, de 20 anos, foi encontrada morta dentro da suíte 101 deste motel em Campo Grande, Cariacica, no último domingo. Após matar a namorada, segundo a polícia, o autônomo Anderson Pereira dos Santos tentou o suicídio. Ele atirou na própria nuca. O casal foi encontrado caído ao lado da banheira. Anderson chegou a ser socorrido. Jaine e Anderson moravam neste apartamento aqui na Praia do Morro, em Guarapari, há cerca de 2 meses. Segundo vizinhos, o casal vivia bem, era feliz. Os problemas começaram a aparecer na segunda-feira da semana passada. Anderson teria viajado e deixado Jaine presa aqui durante 3 dias. Ela chegou a ir até a janela para pedir socorro aos vizinhos. Na quinta-feira, quando ele retornou, aconteceu uma briga entre o casal. A discussão foi tão feia que seu Eduardo e o filho chegaram a acionar a polícia militar. De repente, na quinta-feira começou tudo e foi até chegar a esse ponto. Mas até então, nunca tinha tido confusão com eles aqui. Se você ver a situação que estava esse apartamento, estava com sangue, choca qualquer um. A polícia agora reúne provas para desvendar esse mistério. São muitas perguntas ainda sem resposta. Afinal, por que Anderson matou Jaine? Por que a cabeça dela estava raspada? Agora eles acabaram de encontrar esse bolo de cabelo. Foi ele quem raspou a cabeça dela? Isso a gente ainda está investigando, mas a gente acredita que sim. E a polícia quer saber também qual a ligação de Juliana Pereira com o caso. É o nome de Juliana que aparece no contrato de locação do apartamento. A gente até acreditava que a vítima se passava por Juliana conforme ela se passou em algumas oportunidades. E agora nós tivemos uma informação prestada por uma pessoa da imobiliária, dizendo que realmente essa pessoa, cuja foto eu divulguei para vocês, teria ido pessoalmente à imobiliária, teria assinado o contrato. Para o pai de Jaine, fica a sensação de que essa história poderia ter sido bem diferente. Eu tentei fazer, acho que no momento eu fiz o melhor que naquele momento, mas talvez agora, analisando, talvez eu poderia ter feito mais. Anderson Pereira dos Santos continua internado em estado grave. O corpo de Jaine será enterrado em São Paulo. Vamos falar sobre a chuva. Em Vila Velha, várias ruas continuam alagadas. Em algumas, é difícil até saber onde termina a pista e começa o valão. Lojas, casas ficaram cheias de água. No cemitério, sepulturas foram destruídas quando parte do muro cedeu. A chuva diminuiu, mas os problemas causados por ela continuam. Em Alvorada, Vila Velha, o muro do cemitério caiu. Várias sepulturas desceram junto com a terra. A prefeitura estava realizando uma obra no local para evitar que isso acontecesse. Só que a chuva chegou e não deu tempo. Aqui parecia uma cachoeira de água, de tanta água que estava descendo. Aí ela foi correndo e por baixo, daí um pouco veio, o muro desceu. Um pedaço mais à frente, quando foi por volta da hora do almoço, deu um estalo, caiu mais um pedaço. E por volta de 6h30, 7 horas da noite, quando a Defesa Civil estava aqui conosco na rua, desabou o restante. Em Jardim Marilândia, a água da chuva se misturou com a do valão. O asfalto desapareceu em meio a tanta água acumulada.
Quem precisava trabalhar se arriscou. É horrível, mas tem que trabalhar, não tem jeito. Não passa onde, não passa nada, os carros estão tudo parados ali na frente. Tá horrível. Há também quem está acostumado a caminhar pela água toda vez que chove. Entra ano, sai ano, né? Cada dia que passa, cada vez que passa, cada vez que chove, é esse o problema. Ninguém conserta isso. Eu moro aqui, tem mais de 40 anos que eu moro aqui, toda a vida é desse jeito. Em Cobilândia, comerciantes chegaram para trabalhar e encontraram sujeira dentro da loja. O jeito foi reunir a equipe para limpar o estabelecimento e só assim iniciar as vendas. Situação complicada nas ruas, no comércio, mas nada se compara à casa da dona Zilar. O barraco simples, construído de madeira, abriga 5 pessoas e está prestes a desabar. Paredes úmidas, baldes no teto para conter as goteiras. O chão está cedendo, eletrodomésticos estragaram. Dona Zilar sustenta a família com R$200 que ganha fazendo faxina. Não tem condições de construir uma casa segura. Dormir? Ela não consegue mais. Tem medo do que pode acontecer durante o sono. De repente isso aqui cair em cima da gente. Até cair em cima da gente não é o problema, e minhas criancinhas. E eu tirei eles, botei numa casa de uma vizinha. A minha outra filha também está na casa de outra vizinha, porque se qualquer coisa cair ou machucar, a gente ainda vai ir as crianças. A tristeza nos olhos de Dona Zilar é porque ela sabe que sozinha não vai conseguir um espaço adequado para morar. Emocionada, ela apela para a solidariedade. O que eu mais quero que seja um presente de Natal, uma casinha para mim, né? Para mim morar, pai, meu neto. Eu não tenho vergonha, a gente chora porque uma vida que eu vivo, ninguém quer viver. Muito sofrimento. Quem quiser ajudar a dona Zilar pode entrar em contato com a nossa produção. Vou dar o telefone, 3331-9050. 3331-9050. Pois é, e atenção, o alerta de chuva se mantém na Grande Vitória e também em alguns municípios do interior, principalmente Bom Jesus do Norte. Situações de risco devem ser comunicadas à Defesa Civil pelo 190. Na Grande Vitória, no interior, 193. Quarta de empregos no TN. Há vagas para auxiliar de logística, auxiliar de montagem, coordenador de call center, empregada doméstica, estoquista, gerente técnico, professor de educação física, recepcionista e supervisor de telemarketing. Cadastro pelo site www.cacrh.com.br. O tenente-coronel que deu uma carteirada durante uma blitz de trânsito foi promovido. Isso mesmo, promovido. A publicação está no Diário Oficial de hoje. Desde o dia 31 de outubro, o policial ocupa o cargo de chefe do Centro Administrativo. José Dirceu Pereira ficou conhecido depois de ser parado em uma blitz na madrugada de 13 de outubro, quando saía de uma boate em Vitória. Além de se recusar a parar e a mostrar alguns documentos exigidos, José Dirceu deixou o local sem cinto de segurança e com o braço para fora. Pois é, promoção, hein? A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social diz que o tenente-coronel José Dirceu é um servidor público concursado e, em função do posto, deve ocupar um cargo de chefia. Diz ainda que, para evitar pré-julgamento, só irá se manifestar ao término do inquérito policial. E essa promoção deve render aí ao coronel um a mais no contra-cheque de cerca de R$ 1.500. É uma boa punição, né? Boa punição. Vergonha. E a Justiça mandou prender um servidor público suspeito de vários crimes. O funcionário público Naumir Augusto, de 52 anos, foi preso de madrugada. Ele estava em casa, na cidade de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo, e é acusado de ter estuprado uma menina de apenas 9 anos de idade. Segundo a polícia, Naumir trabalhava em uma escola onde teve contato com a garota. Foi a própria menina que denunciou o suposto estupro para a mãe.
e ela chamou a polícia. Ele tomava conta da portaria, é uma escola de ensino fundamental. As informações dão conta de que ele teria levado essa criança em casa algumas vezes, teria também levado essa criança a uma farmácia quando teria passado mal e se aproveitado da criança. Isso caracteriza estupro e, em virtude disso, ele teve a prisão decretada. Na casa do suspeito, a polícia encontrou esta pistola 380 que está registrada, além de munição. Segundo o delegado, Naumir é funcionário da Prefeitura de Nova Venécia, mas prestava serviços há 4 anos como escrivão da Polícia Civil. Ele trabalhava na delegacia de Boa Esperança e foi afastado depois de ser condenado em uma tentativa de homicídio. Naumir também é investigado por outros crimes. Ele está sendo indicado também como autor de um homicídio consumado e um homicídio tentado, cujos crimes ele nega. Nós vamos encaminhar essa arma ainda hoje para o Departamento de Criminalística para que faça o exame de microcomparação. Nós ligamos para a Prefeitura de Boa Esperança para saber por que contrataram um servidor acusado de crime para ser porteiro de uma escola. Nós tentamos várias vezes, mas infelizmente ninguém atendeu as ligações. Cada um aterrou a casa do jeito que dava. A rede de esgoto não dá conta de tantos moradores. Aí a chuva veio e foi aquele estrago. No bairro Darli Santos, em Vila Velha, as ruas estão completamente alagadas. E o pior, não é só a água da chuva, não. A casa não pode ficar, está cheia d'água. Por isso. Dentro da casa do seu Claudio Honor, a água da chuva e o esgoto se misturam. Está tudo alagado e a prefeitura não faz nada e ninguém faz nada pela gente aqui. Ele mora na rua Apóstolo Tomé, no bairro Darli Santos, em Vila Velha. Rua que os moradores interditaram para evitar a passagem de carros grandes, como ônibus. Para não piorar a situação. A Sueli também mora aqui e já acionou a prefeitura de Vila Velha várias vezes e não conseguiu retorno para melhorar a rua. Eu já liguei inúmeras vezes para o secretário de obra, para a secretária do secretário de obra. Você fala com ele, eles prometem. Eles falaram que iam colocar um sistema de bombeamento na comporta para ver se conseguia diminuir o nível de água, para conseguir asfaltar. Até hoje isso não foi feito, já tem mais de um ano, já vai fazer 1 ano em janeiro que o prefeito assumiu. A gente não viu obra nenhuma aqui. A dificuldade dos moradores aqui do bairro Darli Santos realmente é muito grande. Quando eles não têm ruas totalmente alagadas, impossíveis de passar, elas estão do jeito que vocês estão vendo aqui, com bastante terra no meio da rua, terra essa que é usada para fazer aterramento. E aqui a situação é tão delicada que em alguns casos é preciso aterrar também algumas casas, como foi o caso desta aqui, ó. Praticamente vocês podem ver, já desapareceu. A casa fica na rua Apóstolo Pedro, rua onde mora seu Edivaldo. Ele também encaminhou várias solicitações à prefeitura, mas até agora nada. É lamentável. Você vai, procura a prefeitura, eles fazem promessa, infelizmente não cumpre. Sair de casa por aqui requer equilíbrio, disposição e vontade de enfrentar tanto obstáculo. Seu Edivaldo diz que mesmo quando não chove, as poças continuam na rua. As fotos comprovam. Esse esgoto que foi feito aqui, eu creio que deve ter uns 10, 15 anos. Então hoje ele não é eficaz mais, porque o bairro subiu, entendeu? Cresceu os moradores, o bairro foi elevado, que eles fizeram vários aterros aqui. Então a rede que se encontra aqui no bairro hoje está muito funda. Então não tem a saída de água, que infelizmente joga no valão ali. Daqui é tudo esgoto, né? Na realidade não é só água de chuva. Que o esgoto todo vem para a rua, né? E figurando entre os estados com alto índice de casos de dengue, o bairro Darli Santos é mais um que deixa os moradores preocupados com tanta água parada. Muito mosquito, você entendeu? Carro fumacê passa aqui uma vez na vida, outra na morte, não tem passado aqui direto. Hoje está muito foco de mosquito, porque muita água parada, então infelizmente a situação está grave, está muito grave. Minha filha, por exemplo, nem com ventilador e cortinado, está toda picadinha, tadinha. Que absurdo, né, gente? A Prefeitura de Vila Velha diz que a equipe vai ao local hoje à tarde para avaliar a situação e verificar o que pode ser feito para amenizar os transtornos. E há muito o que fazer, pelo que a gente viu, né? Com muito certeza. mesmo. Motorista bebe, provoca acidente e é preso.
foi depois de invadir a contramão e bater de frente em outro veículo. O acidente aconteceu na S010 em Manguinhos, na Serra. 3 pessoas ficaram feridas. Arthur Miranda Drummond, de 33 anos, provocou o acidente. Estava visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um dos condutores que estava no VW Gol, ele relatou que estava no sentido Manguinhos, Jacaraípe, transitando corretamente, e o condutor da GM Montana estava transitando a contramão de direção, o qual deu causa ao acidente. Realizamos o exame no cidadão vítima e o resultado foi negativo do VW Gol. Porém, o condutor da GM Montana negou seu exame de alcoolemia. Os sintomas, aparentemente, dá para perceber que ele ingeriu bebida alcoólica. No DPJ, o professor de matemática e farmacêutico assumiu que bebeu. Teve dificuldade, inclusive, de explicar o que aconteceu de fato. Me envolvi num acidente onde houve uma colisão de carro. Infelizmente, houve ferimentos. Sinto muito pelo ocorrido, não sei a situação do que aconteceu com as outras pessoas do carro. Tomara que eles estejam bem. O senhor sabe que não pode beber e dirigir, ou não era do conhecimento do senhor? Você não precisa ironizar para mim. Eu não sou leigo quanto a isso. Eu estou questionando se o senhor sabe como é que funciona a lei. Você errar por aí. Você não é delegado para me entrevistar, então ponto, acabou. Realmente, Arthur, a nossa repórter não é delegada. Ela apenas cumpria o papel de entrevistar. Mas, afinal, perguntar não ofende, né? Ou melhor, só ofende quando, assim como você, se está errado dirigindo depois de beber. E aí não tem argumento, né, George? E tenta se defender agredindo, né? Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, sabia que estava errado. Os 3 feridos na batida passam bem. Mais detalhes no Ronda Geral. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Você já leu o jornal A Tribuna? INSS e Detran vão abrir concursos para nível médio. Aqui na foto principal, os alagamentos em Vila Velha. E o povo pergunta, e aí, prefeito? Acidente deixa 4 mortos na BR-101. Estado anuncia abono de R$ 700 para 87 mil servidores públicos. Pai diz, minha filha era refém de um amor doentio. E não deixe de ler ainda nesta quarta-feira em A Tribuna. No AT2, time de estrelas em show de sertanejos. Hotel dá emprego de R$ 20 mil a José Dirceu. E no caderno de imóveis, lançamentos em Itapuã. Chuva interdita restaurante popular de Vitória. Muita gente foi pega de surpresa. Felipe Chicarino. O motivo do fechamento foi uma grande infiltração na cozinha do restaurante, provocado pela forte chuva de ontem. Até a segunda-feira eram oferecidas 2.000 refeições e hoje só 500 em marmitex. Seu Caetano, pegou de surpresa o fechamento do restaurante popular? Sim, ninguém esperava por isso, não foi avisado. A gente viu a grande chuva, ontem teve a refeição. Conversar aqui com o seu João que estava revoltado pelo preço, porque antes a refeição aqui dentro do restaurante custa R$1. E agora o marmitex é R$1,50, quer dizer, 50% a mais o valor, né, seu João? Claro, então ou fechasse de uma vez ou não fizesse nada, né? O pessoal vem aqui, pede a viagem, ou talvez só está com R$1 para almoçar. E como é que fica? Tá bom, seu João, muito obrigado pelas informações. E ainda não existe um prazo para a reabertura do restaurante. Isso só vai acontecer depois que as obras de infiltração forem solucionadas. Felipe Chicarino para o Tribuna Notícias, primeira edição. Bom, a Prefeitura de Vitória informou que o restaurante popular volta a funcionar normalmente na segunda-feira. Enquanto isso, 500 marmitas serão disponibilizadas. Ficar sem voz de repente, será que é um problema grave? Não sei. E quando a pessoa sente falta de ar e dores no corpo? Doutor João responde. Nós estamos aqui com a dona Aldineia. A senhora viu o doutor João e aproveitou para fazer uma pergunta. O que a senhora está sentindo? Eu estou sentindo, assim, muita dor na garganta. Perdi minha voz de domingo para cá. Uma hora ela sai, outra hora ela recolhe. Entendeu? E me dá falta de ar. Segunda-feira fiquei o dia todo na cama, quintura do
pé, a cabeça. E muita dor de cabeça. A senhora não sabe o que está acontecendo, né? Não sei. Foi no médico, está tomando algum remédio? Remédio de pressão, tomo remédio com o médico de coração, passou manipulado. E de repente me atacou isso. Tá. Vamos ouvir então o doutor João. Olha, isso pode não ser nada, pode ser desde uma faringite que está fazendo a senhora perder a voz, uma virose, uma gripe, uma coisa boba, que com o passar do tempo isso vai melhorar, como isso pode ser alguma coisa mais séria também. Então convém a senhora procurar um médico, dar uma olhadinha na pressão, que a senhora toma remedinho de pressão, não toma? Dá uma olhadinha nesse coraçãozinho da senhora, se ele não está com algum defeitinho, dá uma escutadinha nesse pulmãozinho da senhora, porque a senhora está perdendo a voz, está sentindo cansada, não está sentindo, e está sentindo dor no corpo inteiro. E, inclusive, isso pode ser até dengue, você sabia disso, né? Até dengue, não estou dizendo que é dengue, mas pode ser também. Então convém a senhora fazer uma avaliaçãozinha, porque isso pode não ser nada, pode ser uma bobagem, pode ser uma virose e a faringite tira a voz, a senhora fica rouca, fica cansada, fica totalmente sem voz. Mas pode ser a pressão alta, pode ser algum problema cardíaco, pode ser algum problema respiratório e uma infecção mais séria. Então eu recomendo a senhora não deixar de avaliar essa pressão, dar uma escutada no coração, no pulmão e tratar isso aí direitinho pra senhora ficar boa, que a senhora tá sendo mal-estar danado, não tá? Semana passada eu fui no médico do coração. Sim. Ele falou que por enquanto tá tudo bem. Graças a Deus. Mas a pressão que fica desregulada, sobe, uma hora tá baixa, outra hora tá alta, uma hora tá baixa, outra hora tá alta. Isso, e domingo à noite me tá com isso de repente. Então é bom olhar, não é bom esperar para ver, né? É bom olhar, não facilita não, porque a princípio pode ser uma coisa banal. Essa perda de voz, essa rouquidão, um quadro virótico, acontece imediatamente essa faringite. Mas pode ser alguma coisa mais séria também. Me promete procurar então um serviçozinho médico para olhar isso aí? Então tá bom. Então, beijo pra senhora. Semana que vem, doutor João está de volta. Abono de R$ 700 para 87 mil servidores do Estado. O valor será pago no dia 20 de dezembro a todos os funcionários públicos, inclusive inativos, aposentados e pensionistas. E a seguir, suspeita de falso sequestro. 3 primas teriam se unido para simular uma farsa e tirar dinheiro dos pais. E tem ainda oportunidade de emprego para analista pleno, auxiliar de depósito, auxiliar operacional e muito mais. Não perca, agora 12h27. Novas vagas de emprego. Agora são chances para analista pleno, assistente de relacionamento, auxiliar de depósito, auxiliar operacional, engenheiro civil, gerente financeiro e vendedor. Cadastro pelo site www.psicoespaço.com.br. 3 amigas desaparecidas desde domingo. 3 famílias desesperadas. Supostos criminosos pediram R$ 80 mil para libertar as jovens, mas a polícia acredita que, na verdade, seja um falso sequestro. Nestes 2 sobrados em Vila Velha reside a angústia de 3 famílias, todos irmãos. Desde domingo, as filhas deles, uma adolescente de 17 anos e 2 jovens de 19 e 26, estão desaparecidas. A mãe da mais velha, a de 26 anos, aceitou falar com a reportagem, mas sem aparecer. Contou que estava com o marido, que é caminhoneiro, no Rio de Janeiro. A filha mais nova, no domingo, ligou avisando que a irmã havia sumido e que a casa estava toda desarrumada. Nesta semana, um telefonema foi dado para a loja de material de construção que pertence à família e fica na avenida principal de Vila Batista. Nele, a pessoa pedia R$ 80 mil de resgate pelas 3. O delegado Celso Ferrari, da Delegacia de Sequestro, não grava entrevistas, mas pelo telefone ele me informou o andamento das investigações. Disse que tem certeza de evidências que apontam para um suposto crime, uma falsa comunicação de sequestro. Isto porque ele conseguiu, por exemplo, descobrir que as 3 saíram de Vila Velha e foram para a Bahia de táxi. Identificado o taxista, ele veio aqui prestar esclarecimentos. Disse que pela corrida recebeu R$ 1.300 e que foi ele quem orientou, sugeriu às 3 qual hotel ficar na Bahia. Com a ajuda da polícia baiana, a Delegacia de Sequestro conseguiu ainda identificar um segundo taxista
Este que levou as 3 do hotel para a rodoviária da cidade. Lá, elas pegaram um ônibus ainda com destino ignorado. Não estavam sendo ameaçadas e nem tinha nenhuma outra pessoa com elas. Estariam as 3 sozinhas. Se foi um falso sequestro, infelizmente, elas brincaram com o coração de todo mundo. A entrevista completa com a mãe de uma das jovens você vê agora no Ronda Geral. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição às 7h20. Mas antes, Débora Moraes está chegando, aguarde.